participação de conselhos, participação enfim, né, de um grupo bastante, era seleto, mas ao mesmo tempo influenciador, né, das políticas. Foi difícil, Itamar, fazer isso, fazer essa ponte? Olha, não, porque assim, o que eu te digo é que o que contou muito foi com a estratégia, né? Como a gente tinha uma caminhada grande na área da infância, então o que ajudou muito foi, por exemplo, eu desde o início falei, não dá para a gente fazer isso sozinho, e a frente parlamentar, por exemplo, tinha sido desmobilizada, a frente parlamentar de defesa dos direitos da criança, né? Então, por exemplo, te digo, eu investi 15 mil para compor a frente, né? Fazer uma publicação, colocar o nome dos deputados e o compromisso deles de aprovar, né, leis no sentido de garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Então, esse é um lado, né? E o outro lado é o lado de você ir para os fóruns, ir para os ministérios, e aí é um contato direto, né, de sensibilizar, de fato, esses espaços, né, e esses gestores, porque, assim, o que define, Uri? O que define é você apontar o problema, você fala, a gente tem um gargalo aqui, mas a gente tem a solução. Então, o que eu venho fazendo o tempo todo é construindo soluções. Numa abreviada que eu diria, isso virou uma lei, porque eu já tinha a frente lá mobilizada, né? E segundo, que agora, após a lei, eu estou dizendo para eles como é que vocês têm que fazer. Porque não adianta fazer a lei e cada um tem uma interpretação, né? A gente sabe como é que é a lei nesse país. Então, a gente está dizendo como é que deve ser feito. Então, eu estou criando, a gente criou já os kits, por exemplo, municipais de implementação da lei. São vídeos animados, etc., que a gente mandou para todos os municípios, né? Nós instituímos um pacto nacional pela implementação da lei, envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça, todos os outros ministérios afins, mais os outros conselhos, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional dos Defensores, Associação de Delegados, enfim, é um grupo, né, que precisa pensar, né, como é que ele vai ajudar na implementação da lei. Mas, ao mesmo tempo que eu crio isso, ali, eu vou desenvolvendo os materiais, né, de parâmetros, de diretrizes para a implementação da lei. Então, assim, da mesma forma que a gente aponta o problema, né, a gente também está apontando a solução o tempo todo para esse grupo, né. E essa é uma das partes, né, e tem os detalhes, por exemplo, fala, bom, essa lei, ela não é só isso, mas ela busca, por exemplo, né, assim, o grande objetivo desse trabalho nosso na justiça, com a configuração dessa lei foi, primeiro, né, que a criança não sofra durante o atendimento, né, e evitar a revitimização de crianças e adolescentes. Aí tem detalhes, né, que a gente criou, que foi novo, a gente coordenou, né, liderou esse processo da elaboração dessa lei. Mas o grande detalhe, por exemplo, é previsto, por exemplo, uma nova violência ali dentro, que é a violência institucional. Então, em vez de ficar, né, o funcionário cometer uma violência física ou psicológica, né, a gente criou essa figura da violência institucional. Então, as pessoas que atendem crianças e adolescentes, elas podem agora ser responsabilizadas, inclusive com prisão e com pagamento de multa, né, se encaixar, se enquadrar nessa história da violência sexual. Então, além disso, né, o que a gente, quando eu falo para você que a gente cria soluções, por exemplo, quando a gente, nossa tese, né, que nessa fase da judicialização, e era um massacre com a criança, né, ela saía, se ela estava bem, ela saía ruim, e se ela já estava ruim, ela sairia péssima dessa história. Então, nós criamos, né, fizemos a proposta para o Conselho Nacional de Justiça, fizemos um termo de cooperação, e nós montamos um curso de capacitação para juízes, promotores e servidores do judiciário, né? Ou seja, isso é uma parte. A outra parte a nossa tese é que também, né, você tem que ter metodologias para entrevistar uma criança, né? Não dá para ser um inquérito policial. Essa é a diferença também da lei. 13.431, de 2017, a gente chama ela de Lei da Escuta Protegida.
Então, a gente criou, por exemplo, um protocolo brasileiro de entrevista forense. Aí, aonde que eu fui articular? Ele precisava ter rigor científico. Eu busquei 4 universidades para montar esse protocolo, financiamento do CNPq, uma parte bem pequena, mas era, né, importante para legitimar esse trabalho. E hoje, assim, a própria lei, né, ela fala desse protocolo brasileiro de entrevista forense, né? A lei, o Conselho Nacional de Justiça, né, ele lançou depois uma resolução, a gente achava importante que ele tivesse uma resolução, além da lei, e ele fala, né, todos os juízes, todos os servidores precisam passar, que vão ter contato com a criança, né, precisam passar na formação, né, como entrevistadores, por entrevistadores forenses, por meio né, com base no protocolo brasileiro de entrevista forense. E agora eu já estou numa fase de fazer uma pesquisa para saber o status da implementação da lei em cada um dos municípios. Aí envolve todo mundo, né? Envolve não só o Poder Executivo, eu te falei que todos os ministérios participam, mas envolve o Legislativo local, envolve a segurança pública local, o Judiciário local, etc.